O relatório final das investigações da Polícia Federal no caso das ambulâncias apontou que o secretário de Saúde de Ribeirão agiu de maneira deliberada para favorecer a SOS Assistência Médica Familiar. O documento obtido pelo Jornal da Clube mostra que Sandro Scarpellini omitiu trechos de mensagens trocadas entre ele e o empresário Aníbal Carneiro e que a proximidade entre os dois facilitou a negociação supostamente irregular. Para a Polícia Federal, ficou evidente que o secretário municipal de saúde, Sandro Scarpellini, a assistente Jane Aparecida Cristina e o empresário Aníbal Carneiro, da SOS Assistência Médica Familiar, praticaram crime de dispensa de licitação indevida no contrato de R$ 1.100.000 no aluguel das ambulâncias em Ribeirão Preto. O relatório das investigações em que o Jornal da Clube teve acesso concluiu que o chefe da pasta agiu dessa maneira para favorecer a empresa do amigo e que os outros dois investigados estavam conscientes da suposta prática irregular. Segundo esse advogado, com as provas obtidas, os três poderão eventualmente responder por patrocinar interesse privado perante a administração pública, crime também previsto na Lei de Licitações. A partir desse momento, abre-se provavelmente um processo crime de competência da Justiça Estadual. Se o caso pode acontecer igual a Civadija, com afastamento do exercício dos respectivos cargos e respondendo todos em liberdade dentro do princípio do contraditório e ampla defesa constitucional, tentando-se, no caso, cada um deliberando-se pelo sentido de exercer a sua defesa técnica. A investigação da PF começou no final de abril e já no início de maio foram cumpridos mandados de busca e apreensão na Prefeitura e na sede da SOS. Nessa apuração foi constatada que a empresa não estava na disputa até ser contactada pelo próprio executivo. Entre os documentos constam conversas de aplicativos de mensagens que mostram a situação. Em uma delas, Jane solicita para uma funcionária chamada Heloísa a cotação de preços junto à SOS e reconhece que o proprietário Aníbal era amigo de Sandro. Mais documentos obtidos pela Polícia Federal e anexados ao relatório da investigação mostram ainda a relação próxima entre os dois. Em um determinado momento, Carneiro usa o termo irmão guerreiro para se referir a Scarpellini. O relatório de 145 páginas também mostra que Sandro omitiu uma troca de mensagens entre ele e Aníbal e que a assistente de Scarpellini na saúde agiu para ajudar o chefe da pasta. Nas conclusões do inquérito, o delegado Daniel Vilmon Visicato aponta que com essa relação, o dono da SOS conseguiu obter as cotações de outras empresas interessadas no contrato das ambulâncias e assim conseguiu ofertar o menor valor. Isso é grave porque no artigo 96 da Lei de Licitações fala-se que é crime você devassar o sigilo das propostas. E, no caso, todo o contexto probatório demonstra que houve violação do sigilo das propostas. Isso acaba perfazendo a quebra do princípio da igualdade nas licitações. Um concorrente que tem informação mais privilegiada vai ganhar, porque ele vai oferecer provavelmente uma proposta mais baixa, e isso frustra todo o caráter competitivo da licitação, quebrando em consequência o artigo 37 da Constituição Federal, gerando em consequência tanto o processo crime, que é o que se avizinha, quanto possível ação de improbidade administrativa. A dispensa de licitação pode ser realizada porque Ribeirão Preto está sob decreto de calamidade pública devido à pandemia do novo coronavírus. No entanto, de acordo com o inquérito, a Secretaria não conseguiu comprovar a real necessidade do aluguel dessas viaturas. Um parecer jurídico da própria Prefeitura orientava para a realização de um pregão eletrônico com prazos reduzidos pela metade. O alerta foi reforçado pela procuradora do município durante depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara. O contrato também é investigado pela CPI, que pediu o afastamento de Scarpellini por suspeita de ter cometido improbidade administrativa. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Secretaria de Saúde, em nome de Sandro Scarpellini e da servidora Jane Aparecida, diz que prestou todas as informações necessárias à Polícia Federal e que aguarda um posicionamento oficial referente ao relatório citado, já que as investigações ocorrem em segredo de justiça e o vazamento do documento é considerado ilegal.
A administração ainda complementa dizendo que a lisura da conduta da pasta já foi confirmada pela Corregedoria Geral do município, considerando que não há indícios de desrespeito aos princípios administrativos e que o processo foi arquivado. O empresário Aníbal Carneiro sempre negou as irregularidades, mas não se manifestou sobre o relatório da Polícia Federal.